Esse vídeo abordará o desenvolvimento das formulações cosméticas com o uso da biotecnologia. Eu sou Camila Machado, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Esse conteúdo é produto da disciplina Biotecnologia aplicada à farmacologia, ministrada pelos professores Márcia Mortari, Luana Camargo e Gabriel Campos. O termo cosmético tem origem da palavra grega cosméticos, que está relacionada ao adorno ou aquele que adorna, e cosmos significa ordem. O cosmético possui propriedades para o cuidado pessoal, de higiene e conservação da saúde. Segundo a Anvisa, cosméticos são preparações para uso externo, para limpar, perfumar, alterar a aparência e corrigir odores, protegendo e mantendo o bom estado das diversas partes do corpo. A cosmetologia é um ramo que estuda formas de ação, aplicação, efeitos, preparação, estocagem e a dinâmica dos microelementos, que envolvem o desenvolvimento dos produtos cosméticos. Constitui uma área da ciência farmacêutica que estuda os produtos cosméticos desde a sua preparação até a comercialização e não tem como objetivo o tratamento de doenças. Os cosméticos podem possuir formas farmacêuticas semissólida, sólida e líquida. São utilizados por via tópica e comercializados em várias apresentações, como cremes, loções, géis e pós. As formas líquida e semissólida variam em sua composição quanto às concentrações de água e óleo. Os cremes têm forma semissólida, com uma fase lipofílica e uma fase hidrofílica, como nos hidratantes faciais e corporais. A loção tem forma líquida aquosa ou hidroalcoólica, com baixa viscosidade, como nos sérums. O gel tem forma semissólida, contém agente gelificante, que confere alta viscosidade, pode conter partículas suspensas e até 70% de água, como nos hidratantes e sabonetes líquidos. O pó tem forma sólida, com princípios ativos secos, como os pós faciais e protetores solares em pó. Os cosméticos não tratam doenças e não alteram a estrutura da pele e anexos. Têm funções específicas como limpar, hidratar, perfumar, maquiar e proteger. Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, a nanobiotecnologia é uma ferramenta multidisciplinar por abarcar o desenvolvimento de aplicações em biologia, agricultura, farmacologia, cosmetologia e medicina. Nanotecnologia é uma ferramenta biotecnológica que consiste em produzir substâncias em escala nanométrica, menores que 600 nanômetros, que apresentam vantagens em relação a compostos equivalentes maiores. Com a nanotecnologia, algumas das propriedades de materiais são alteradas, como a condução elétrica, a elasticidade, a reatividade, a resistência e a cor, quando se reduz o tamanho do composto original. Essas partículas menores, contendo princípios ativos, são capazes de penetrar em camadas mais profundas da pele e ampliar os seus efeitos, principalmente em ações anti-envelhecimento, hidratação e clareamento da pele. As nanoestruturas são empregadas em cosméticos e possuem propriedades vantajosas, como boa biocompatibilidade, baixa toxicidade, alto poder de penetração na pele e biodisponibilidade. Exemplos de estruturas nanométricas empregadas na indústria farmacêutica e cosmética são as nanopartículas lipídicas, os lipossomas, as micelas, as nanopartículas polimétricas, que são nanoesferas e nanocápsulas, e as nanoemulsões. As nanopartículas lipídicas têm a propriedade de encapsular compostos lipofílicos e hidrofílicos.
surgiram no final do século XX e inovaram na indústria cosmética. Lipossomas são estruturas vesiculares, anfifílicas, com uma ou mais camadas lipídicas. Eles atuam tanto como condutores para a difusão de substâncias, como para controle na liberação de substâncias ativas. Curiosidades sobre a história da produção e uso dos cosméticos. O uso de substâncias com função cosmética foi influenciado pelo contexto social, econômico, cultural, climático e religioso das sociedades. Há indícios de uso de cosméticos há pelo menos 100 mil anos pelos homens pré-históricos, por achados em pinturas e desenhos rupestres e utensílios. De acordo com achados arqueológicos, foram encontrados artefatos que pareciam ser usados para maquiagem e pigmentos extraídos de argila, plantas, minerais rochosos e carvão, diluídos em água ou gordura animal. Na antiguidade, há registro de uso de pigmentos para maquiagem e tatuagem. Seu uso também era empregado na higiene, embelezamento e rituais religiosos. Os egípcios deixaram muitos resquícios de suas culturas e hábitos cotidianos. Há registros do uso de produtos da natureza para a higiene e hidratação da pele, como óleos, leites, ervas, perfumes e lama, e para a proteção contra insetos, maquiagem, rituais religiosos e funerários, como rena e pigmentos minerais com cristais de malaquita. Outros povos também deixaram contribuições para o desenvolvimento dos cosméticos. Os hebreus utilizavam no asseio corporal cosméticos e hidratantes antissépticos. Os fenícios, em 600 anos a.C., desenvolveram o processo de saponificação com gordura de cabra, água e carbonato de potássio solidificado. Entretanto, foram os gregos e romanos que desenvolveram os primeiros sabões, a partir de óleos vegetais e minerais alcalinos. Para os gregos, o corpo era um templo e merecia ser cuidado. Os homens tinham como hábito frequentar casas de banho e as mulheres faziam seus cuidados pessoais em casa. Era comum o uso de ervas como anis, pimenta, sálvia, alecrim e hortelã em fragrâncias e azeite e areia para o controle térmico. Os romanos também utilizavam as casas de banho para uso de vapor e massagens, com o uso de ervas e raízes. Um fato inusitado era o hábito das mulheres romanas e gregas utilizarem misturas exóticas, como fezes de crocodilo com água de flores, pão com leite de burra, gordura de pato com aranha macerada, acreditando que tais ungüentos traziam algum benefício para a pele. Os asiáticos valorizavam a aparência feminina e a manutenção de rituais de asseio. Usavam pinturas em unhas e foram os pioneiros nas técnicas de depilação com linha. Na Idade Média, a higiene era combatida, porque acreditava-se que deixava a pele suscetível a doenças e despertava vaidade. Os banhos eram praticados apenas em recém-nascidos e nos batismos. Os hábitos de higiene se reservavam às mãos, rostos e dentes, precariamente. No Renascimento, o banho ainda era desaconselhado. Surge a figura do perfumista na elaboração de fragrâncias e cosméticos. A nobreza ostentava o uso de joias e maquiagem. Utilizavam a farinha de trigo como pó facial. Na Idade Moderna, é retomada a discrição e a naturalidade na aparência e vestimenta. Os banhos voltam a fazer parte da rotina com o uso do sabão, mas a maquiagem deixa de ser empregada. As pinturas corporais eram utilizadas apenas por povos indígenas, com o uso de pó de urucum, seiva de jenipapo, e eram empregadas em rituais religiosos, status social, proteção solar e contra insetos. A valorização da higiene e banhos foram aumentando a regularidade. Entre os anos de 1930 e 40, difundem-se o uso de maquiagens. Em 1950, grandes marcas lançam-se no mercado mundial. Em 1960, surge o uso das bases. Em 1970, temos a moda do bronzeamento, que
que produz forte impacto nos anos seguintes, devido às consequências para a saúde da pele, o que levou à propagação nos anos de 1980 do uso dos filtros solares, aparelhos a laser, uso de ácidos retinóico e glicólico para rugas e manchas. Em 1990, são difundidos os cosméticos multifuncionais, como batons com filtro solar e hidratante anti-envelhecimento. Nos anos 2000, houve intensa produção industrial de produtos de higiene e crescentes estudos de princípios ativos e avanços na indústria química para aplicação cosmética. Houve grande investimento em pesquisas em nanotecnologia, com o uso dos lipossomas para a redução das reações adversas. Uma dificuldade da indústria cosmética até o final do século XX era a limitação dos produtos ao extrato córneo, sem conseguir penetrar as camadas mais profundas. E com a nanotecnologia cosmética, os produtos conseguiram melhorar o seu poder de penetração. As vantagens observadas com a modificação dessas estruturas foram a redução de efeitos adversos, aumento da biodisponibilidade do ativo na região de ação e a transposição da camada córnea. A nanotecnologia está presente em várias formas farmacêuticas e diversas funções cosméticas. Grandes marcas nacionais e internacionais apostaram nessa tecnologia para a disseminação e consumo globalmente dos cosméticos.